Começou. Olá, está começando mais um Clube do Livro. Meu nome é Heloísa e hoje eu tô aqui com a Araci. Oi, gente! Alessandra. Olá, pessoal! E Alisson. E aí, pessoal, tudo bem? E o livro da rodada foi O Grande Mentecapto. Foi a indicação de Araci e ela vai falar um pouco sobre ele pra gente. Oi, gente! A indicação de hoje foi depois de muito futucar os livros, e aí eu decidi indicar esse, tanto por ser uma história mais leve, no sentido de para a gente terminar logo, para completar a nossa meta. Como é fim de ano, todo mundo já meio cansado, querendo férias, e também por ser da literatura brasileira, porque eu tenho um apreço também aos livros, os livros nacionais. E aí, esse romance de Fernando Sabino, ele começou e depois de um tempo ele concluiu. E aí, uma curiosidade que eu estava lendo sobre o livro é que ele terminou em 18 dias. Ele concluiu o final da história. E aí, ele queria, né, dar essa roupagem, até uma roupagem nova ao personagem, mas ele não conseguia. E aí, no livro, ele vai narrar as aventuras e desventuras na vida de Geraldo Boaventura, que é o Viramundo. Eu não vou me detalhar muito, porque senão vou contar, né, algumas coisas do livro, e aí, à medida que a gente for discutindo, a gente vai conhecendo melhor a história. Minha nota ficou 4,5, né? Aumentei um pouquinho. Porque, gente, o livro foi muito significativo para mim. Apesar de no começo eu não dar essa importância, depois eu percebi algumas nuances no livro que eu não tinha percebido anteriormente. A simplicidade, a vida dele, né, em si, como ele era comunicativo, como ele estava na sociedade e como ele arquitetava as fugas no pensamento dele. Então, eu achei tudo isso muito, muito significativo. Mas aí depois a gente aborda mais nos pontos positivos. Ale? A minha nota para o livro é 5. Eu gostei muito, assim, do estilo, do autor, da história, de você ver um personagem que ele é simples e, ao mesmo tempo, ele dá o melhor dele em tudo que ele vai fazer. Achei isso bem interessante. No começo do livro, eu fiquei um pouco... não gostei muito, não. Demorou, sabe, a dar aquela liga, né? Aquele livro que você pega e quer devorar num dia. É um livro que você vai lendo, vai saboreando o livro, vai lendo devagarzinho. Tem uma série de causos e me lembrou muito a minha infância. Parecia que eu estava assistindo um episódio de Trapalhões, assim, não é nem episódio falando, parecia que eu estava assistindo os Trapalhões, aquelas trapalhadas com uma denúncia social por trás. Aquele personagem que é engraçado, que está em várias cenas, assim, absurdas que a gente não imagina, mas por trás tem uma denúncia social. Achei isso bem legal. E me fez lembrar de histórias que meu avô contava. Eu não sei se o autor foi pegando coisas que eram contadas de algum personagem e montou o Grande Mentecapto, mas eu fiquei com essa impressão, assim, de ser histórias de domínio popular que ele adaptou no personagem. Assim, impressão que eu tive, né? E com o passar do tempo que eu fui lendo, eu achei muito legal. E no final do livro, eu fiquei triste em me despedir do Viramundo. Triste mesmo, porque como o autor, ele vai narrando, aí no início, assim, ele tá, vou narrar a história do Viramundo e tal, mas pro final o autor vai se afeiçoando e a gente vai se afeiçoando junto com o autor. Isso eu achei muito legal, que o autor, ele conversa muito com a gente, assim. Em parte tá ficando chato, eu sei que o leitor deve estar meio de saco cheio de ler isso aqui, mas é preciso contar. Isso eu achei muito legal, assim, achei bem um livro bem escrito, aquelas literaturas assim que fazia tempo que a gente não vê, sabe? Uma coisa bem elaborada, uma coisa que é engraçada. Dei muita risada com o livro. Depois do coma, existe vida, né? É como se fosse aquela literatura assim de gênios mesmo da literatura, que sabem o que estão fazendo, e ele faz referência
a outros autores. O João Baldo vai ver isso aqui, vai defender meu livro. Aí eu achei muito legal, esse livro muito inteligente, simples, com denúncias sociais e engraçado, com humor, assim, porque parece a vida do brasileiro, assim, é cheio de muita tragédia, mas se a gente não olhar com humor, a gente fica, como o Viramundo ficou também, né? Depressivo, reflexivo, em crises existenciais. Parece. Agora é interessante, você pensa que não vai encontrar um livro, né? Assim, tão bom, e quando você se depara, você fica assim, sem acreditar. É muito bom. Eu já tinha lido esse livro há uns 15 anos atrás. Eu tinha lido, não. E Também eu não não lembrava muita coisa, não lembrava nada, assim. Eu acho que eu lembrava da história do trem, que foi uma coisa, a primeira história já marca, né, assim. E só, e o resto não lembrava, não. Fui lendo, gostei muito, assim, foi uma grata surpresa. Alisson? Minha nota, eu acho que tá em dúvida, cara. Acho que 4,5. Sim, eu gosto do Fernando Sabino. Já li esse livro outra vez, eu tô lendo a segunda vez. Eu já li outros livros dele também, O Encontro Marcado, e tem essa pegada também. Esse é um pouco mais sério, mas ele tem essa coisa da vida, de como tem essas crises, tem essa problemática assim de construção da vida. Só que assim, o Viramundo, diferente do Encontro Marcado, a gente vê uma sequência assim mais clara, a história de um menino, esqueci o nome dele, até a velhice dele. E o Viramundo, assim, uma coisa que me incomodou, que eu acho que não ficou um 5, assim, as histórias para mim são muito aleatórias, assim, como a Alessandra falou. Parece que ele pegou causos e ele construiu, meio que tentou dar uma unidade. Aí, assim, às vezes fica um pouco chato, porque de uma passagem para outra é a mesma crítica que eu fiz ao Capitães de Areia. Sim, parece que é um filler, assim, você pode, embora tenha uma unidade narrativa assim bem mais firme que no Capitães de Areia, só que para mim é meio aleatório, às vezes meio, fica um pouco cansativo. Você entra lá a história dele no quartel, aí você está se identificando, acaba a história. A história da infância dele, quando você vai se identificando, muda a história. Aí, assim, para mim seria um 5, eu dou 4,5 por causa disso. Eu prefiro quando a história, que eu acho que é mais genial, assim, pro autor, quando ele consegue dar fazer essa amarração de personagem, uma história mais coesa no desenrolar de tudo. Aí para mim é mais interessante, mas o livro é muito bom. É um livro que você vai assim meio desarmado e é um livro bem reflexivo, bem Fernando Sabino aí, aquela dose brasileira de crise existencial. Não é? Gente, a minha nota é a mais baixa de todo mundo. A minha é 3,8. E eu acho que esse vai ser um dos livros que a gente vai discutir. E no Opa. final eu vou falar, nossa, vou ter que ler de novo, porque eu não entendi o livro. E eu sinto que eu não entendi, assim. Acho que a minha leitura foi muito superficial. E eu acho que por essa coisa que a Alison falou, das histórias estarem meio soltas, eu ficava meio... Nossa, que Atrapalha mesmo. saco! Tava me atrapalhando muito. Então, quando eu começava a achar que estava me aprofundando, aí começava tudo de novo. E aí eu fui ficando meio desgastada do livro. Estou Mas contando por quê? com vocês. Um 3,8 tão específico assim. Cara, Um porque... 8. Então, porque 4 é para um livro que eu gostei muito, sabe? E 3,5 é para um livro ruim. Então, 3,8 eu tô ali Então, tentando... fica quase... Você tá dando uma chance para ele, quem Sim. sabe. E não é o tipo de livro que eu digo, ai, não leiam. Leiam, é bom, entendeu? Mas não Não foi o tipo de livro que me agrada, não é o tipo de livro que me agrada muito. Eu não sei, talvez se fosse para escolher o livro, se não fosse no clube, provavelmente eu não leria. Muito bom. Pra isso que já existe o clube, né? É para isso que existe o clube. Ninguém aqui leria Coma. Ninguém leria. Ninguém Robert. leria o... Como é o nome do livro do Andrei, que eu já esqueci?
Releria. É. Releria Calcifere. Talvez esse a gente leria sim, porque é um clássico, né? Mas se não, os outros provavelmente não. Acho que ninguém nem ia saber que Roma eu nunca leria. Cara, Como eu nunca leria. Quase que eu desisto na parte da mulher deitada na cama. No começo, logo no começo. primeira Mas é cena. interessante, que aí você vai conhecendo, né? É, Bom ter essas indicações diferentes, né? Que a gente pega sim. o grande mentecato, compara com Jorge Amado, compara a gente com Saramago. São estilos totalmente diferentes, literaturas totalmente diferentes. Isso enriquece a nossa percepção. E a gente vai criando o nosso próprio estilo, assim, o que gosta, né? Eu não sei o que eu gosto. Eu não tenho um estilo assim que eu não Eu gosto também não sei desse falar o que eu gosto, não. Eu Eu fiquei me perguntando. Eu não gostei do livro porque não é o meu tipo de livro, mas qual é o meu tipo de livro? Não sei. Também não sei. Então, pontos positivos? Pontos positivos. Pontos positivos que eu achei, apesar de ficar essa impressão das histórias meio soltas, que eu também achei, eu gostei porque assim é uma leitura leve assim, leve no sentido de entende de boa, não tem assim essa dificuldade de você entender as expressões, as palavras. Eu gosto muito dessa brincadeira que ele faz com as situações do dia a dia, principalmente de fantasmas. Eu amo essa como ele descreve, envolve a população e tudo. Tanto que eu estava lendo o livro, eu estava lembrando de incidente em Antares, quando o pessoal chega na praça. A todo momento eu pensei que, sei lá, o livro se resume ali por causa dessa confusão, e todo mundo sai na porta e vai correndo atrás e se reúne no coreto na praça. Então eu gosto dessa mistura com os causos populares. E o que eu mais gostei é porque ele descreve a parte da loucura, que nem todo autor consegue fazer esse gancho, que a gente acha assim que a loucura é uma coisa tão distante de outro universo, e ele vai para dentro de um hospício, ele descreve, né, alguns casos que tem ali, o que é que o povo fazia, como o médico se dava bem com doido, né, aparentemente, e as crises existenciais. Eu acho que ele consegue mesmo ir na alma da pessoa e retratar o que é que acontece nos bastidores da vida. Porque, menino, é pesado, viu? É que nem o livro que a Alisson indicou uma vez das meninas, né? Alisson, o nome. Assim, era uma história bem triste também. E acho que a literatura brasileira, ela consegue expressar na alma, na carne viva, esse sentimento. Tanto da depressão, da crise existencial. Eu acho muito forte, eu acho muito bonito. E aí o pessoal diz que justamente o que falta na literatura brasileira é essa pitada de filosofia aí. Mas assim, se você é um estrangeiro, você não consegue muito captar essa... Porque eu acho que é uma coisa nossa, assim, do nosso povo. Uma cena que me marcou muito foi do alemão que fez o ancião negro, né, o idoso negro subir na árvore, no pinheiro, sei lá o que era. Assim, são coisas, a briga de terra, da cerca, sabe? São coisas que é do brasileiro. Isso também, por exemplo, se um estrangeiro ler, não vai ser a mesma coisa. Não vai ter a mesma coisa. Porque é uma coisa muito... A gente, por exemplo, que é do Brasil, a gente já sente essas diferenças regionais, tipo, o livro se passa em Minas, né? Então tem coisa ali que um mineiro, quando lê, ele vai sentir mais do que eu, que nunca fui em Minas. Então tem essa identificação regional, acho que conta muito, muito forte. A parte... Vocês estão... Minas Gerais, né? Vocês estão discutindo a indeterminação da tradução, que na realidade não tem tradução, né? A gente não consegue traduzir 100%
uma obra de arte dessa não tem como. Assim, nunca vai ser uma experiência real para uma pessoa que não é alfabetizada no idioma, em português. Tanto que o pesquisador mesmo, como já aconteceu, tem uma... Eu acho que ela, ou era da Inglaterra ou era americana. Ela aprendeu português para poder ler Machado de Assis e entender Machado de Assis, porque uma tradução se perde, não tem como. E são coisas muito específicas, muito... Chega, sei lá, um carioca e fala, qual é, mané? Como é que você traduz isso para o inglês? Não tem, assim, é muito específico, não tem. Ou então um pernambucano, ei, os caba! Eita, pega! Ei, Dedezão do posto. E aí, você não sabe, né? É verdade. Vai. Não, agora é Alisson. O Alisson, agora é Alisson. Não, sou eu, peraí. Já foi? Cara, você terminou os Sim, já terminei, já. É, Alex. Peraí. Calma aí, pô. Eu tenho vários pontos positivos, eu não sei nem por onde começar. Eu acho que essa questão que foi falada aqui das histórias serem meio soltas, eu não vi como uma coisa negativa, não. Eu achei até... Fica parecendo uma coisa teatral, assim, meio Alto da Compadecida. Você consegue até ouvir a voz do narrador. Quando Viramundo foi servir... achei legal. Termina aquela fase, começa outra, não vi como um ponto negativo, e imaginei mesmo um Alto da Compadecida. Eu acho que até por causa disso que muita gente gosta do filme, né? Eu fui atrás do filme, que a Alisson falou que tinha, e nos comentários, muita gente elogiando muito o filme, dizendo que era muito bom, que era um dos melhores que já tinha visto, que o cinema brasileiro antigo era porque era bom, enfim, mas muita gente gostou. Então eu acho que ele tem esse tom teatral, assim, de ser um espetáculo mesmo, de ser uma coisa engraçada. E um ponto positivo, eu acho que o autor ele consegue muito bem trazer essa tristeza e humor no mesmo livro. A cena é triste no livro, mas é engraçada. Por exemplo, a viúva sendo apedrejada é uma coisa triste, né? Mas é engraçada. O nome da mulher, a gente fica imaginando, meu Deus, isso aconteceu, assim, isso poderia acontecer? Poderia, né? As pessoas se revoltam, assim, a multidão vai atrás para tentar apedrejar a mulher. E é muito, assim, tem coisa muito engraçada, Viramundo citando a Bíblia. Ele é um personagem que ele é muito puro, parece que ele vê as coisas como elas realmente são. E a gente, como sociedade, a gente finge que está fazendo alguma coisa. E o Viramundo, ele passa essa ideia que ele não consegue fingir. Então, quando, no caso da viúva, né, ela vai confessar que o marido dela tá vindo toda noite visitá-la e tal, que ela tá transando com ele, mas como que o marido tá morto? Ele faz umas perguntas assim, você tá doida? E ele que é tido como louco pelas pessoas, porque ele não consegue entrar nessa dança de fingir as coisas como elas são, e ele traz essa visão pra gente em tudo assim que ele faz. Como se ele vivesse 100%, o que é para ser vivido, e a gente faz de conta, assim. Eu vi isso em várias partes do livro. E achei muito, muito bom, assim, um ponto positivo, para resumir, seria a tristeza e o humor lado a lado. Eu dei muita risada, assim, com esse livro. Muitas partes legais. Outro ponto positivo que eu achei é os personagens secundários. Tem muito personagem interessante, sabe? O Barbeca, o velho Elias, eles trazem conteúdo para o livro também, não fica tudo só centralizado no Viramundo. Acho que isso enriquece muito a história. Isso é uma coisa que eu já citei também, que as histórias parece que elas estão no imaginário popular, são histórias que contavam, tipo, um menino que parou o trem, uma coisa que aconteceu, e juntou tudo num personagem. Eu acho que isso é legal, que eu acho também que foi o que o Ariano Suassuna fez com o Alto da Compadecida, né? Pegou causas assim, criou a história. Gostei muito das denúncias sociais que são feitas. Achei que o autor ele não fica militando, levantando bandeiras de nada, mas ele denuncia o autoritarismo, descaso do governador com as políticas sociais, quando eles resolvem acumular os doidos num lugar,
os mendigos em outro, e as prostitutas não podem mais trabalhar perto do centro. Aquela parte da escolha do prefeito, já estava tudo escolhido lá numa cidade, que tem a cena do debate, que eu achei maravilhoso aquele debate. Porque o cachorro entrou na igreja, que a porta estava aberta. Achei muito bom aquele debate, porque praticamente é isso, assim, nos nossos debates. A torcida já tem o seu lado ali, todo mundo já está torcendo para alguém, você só vai ali só para aplaudir. Ninguém está debatendo ideia, ou não. Quem vai vencer mesmo o debate. Achei muito, muito engraçado isso. E é ousado, né? Assim, ele lançou esse livro em 79, parece. Estava na ditadura, e ele faz críticas ao militarismo. Achei muito interessante os apelidos que iam surgindo, sabe? A Peidolina, o Sargento Batatinhas, o Sargento Fritas, que andava com batatinha. Achei tudo muito engraçado e, ao mesmo tempo, com essa denúncia social e essa parte de você questionar a sua existência, questionar o sentido de tudo isso. E eu acho que o livro traz essa reflexão de quem é louco mesmo. Será que o Viramundo era o louco? A sociedade que é louca? Quem é louco? Achei muito, muito bom, muito bom. Por isso que foi o 5. E para finalizar, eu achei legal também essa ambientação em Minas. Achei que, para quem é mineiro, deve ter sido muito legal, assim, você tá andando pelo estado e vendo a característica de cada cidade. É isso. Alisson? Pois é, deixa eu ver aqui. O meu, eu acho que que é uma coisa que eu acho que o livro ele é muito bom, foi isso que a Alessandra já comentou, que é a inocência do Viramundo. Eu acho isso muito, muito bom para a história, para a leveza e até as críticas, né, de tudo, assim, ele meio que é até um tema recorrente, assim, em literatura, ter esse personagem que ele é deslocado do mundo por essa inocência, ele não consegue perceber as camadas de sentido da sociedade, o duplo sentido, o teatro que geralmente a sociedade ela pede que a gente siga, né? E isso é muito bom, assim, em vários momentos do livro eu comecei a rir, assim, estava lendo, começa a citar a Bíblia, cara, é muito o mundo de hoje, assim, o pessoal quer... Esse homem é evangélico? Quando ele falar com a prostituta que ele diz, eu não sou digno de tirar a sandália. Não, e o mais legal é que ela fala, eu acho que ela fala para ele, você fala as coisas bonitas, eu sei falar um monte de coisa assim não serve para nada, mas eu falo, cara, assim. Aí é bem tem até um vídeo de Portas dos Fundos, não sei se vocês viram, que era Esquerda Túnica, que aí aparece Jesus, se alguém quiser dar um tapa na sua face, ofereça outra. Aí o pessoal, eu vou comprar uma arma pro pessoal vir dar tapa na minha cara, né? Como se fosse Jesus hoje falando esse monte de coisa e o pessoal, você quer dar peixe, né? Plantar, ninguém quer plantar, né? Vai pra Cuba, vai pra... E é esse mundo e essa bizarrice do mundo hoje, que você tem uma religião que tem o Sermão da Montanha, que é toda aquela coisa de os mansos herdaram a terra, os últimos serão os primeiros, toda uma série de... E a igreja é o oposto total, e a pessoa vem na sua cara dizer, olha, não, mas nós somos cristãos, você não quer aceitar Jesus, o manso, o humilde, aí você... não, porque se Jesus viesse hoje para a terra, com certeza ele teria um 38 na cintura. Assim, cara, de onde você está tirando isso? E o Viramundo, com essa inocência, ele mostra, assim, fica mais claro, porque com a argumentação você não consegue, não é uma coisa de argumentar, é meio você demonstrar, quem não tem pecado atira a primeira pedra, e leva uma pedrada na cara, porque o povo não está nem aí, não é por causa de pecado, não é uma coisa racional. Aí outro ponto que eu acho muito, que é esse humor, né,
O livro é muito engraçado, ele vai em situações que, se ele desconstrói esse teatro da sociedade que a gente acredita, é muito bizarro. As pessoas estão fazendo essas coisas e a gente tá batendo palma para doido dançar. Você realmente... Isso é muito viramundo, né? Não, por exemplo, quando o Dória estava aqui, era governador, aí ele tem a brilhante ideia de pegar as comidas que iam estragar, não sei se vocês lembram disso, e ele fazer uma farinha, faz tipo um composto lá, desidrata, e entregar para os pobres comerem. É uma farinha, tipo, ia ficar parecendo ração, aqueles carocinhos. Aí ele, no alto da inteligência dele, disse, não, vamos chamar isso de farinata, bota um termo lá em italiano, e tá muito bem, tá tudo muito... Assim, cara, é o livro, assim, não tem uma pessoa que chega lá, cara, você acha que tá legal isso? É a cidade livre dos mendigos, que o cara brinca. É uma cidade livre para os mendigos ou uma cidade livre de mendigos, né? E o livro é todo esses duplos sentidos, o padre, a igreja, o discurso político. A gente viu o discurso, o debate das eleições, o pessoal reclamando, não teve debate, não teve apresentação de ideias, mas como, cara, assim, olha, você está conversando com uma pessoa e ela vem assim seriamente, olha, eles estão com um complô para transformar todas as crianças do Brasil em gays. E você, cara, como é que você discute com uma pessoa dessa? Aí é o debate do vira-mundo. Por que o cachorro entrou na igreja? Por que a galinha atravessou a rua? Porque não tem sentido, não tem... E esse humor, essa capacidade do autor de demonstrar a fragilidade dessas construções, ela é muito boa. E essa inocência do vira-mundo deixa isso bem mais claro, né? Não tem lógica, você vai demonstrar um exército, aquela parte do militar, cara, ela é muito boa, Não sei se vocês viram, falei para a ela não tinha percebido. O general era Garro Meu Pinto. É muito boa essa brincadeira que ele faz com o nome. Era Garro Meu Pinto, o outro era Jacinto Leite aqui no Rego. Aí disse, cara, aí o pessoal tá no exercício militar, ninguém sabe, aí solta um monte de cabra, todo mundo se perdeu. Não, muito bom, muito bom. E lá na hora que o militar chega lá, você tem certeza que ele tem sanidade para fazer parte lá do exército? Que manda ele virar para a esquerda, ele vira para a direita. Ele totalmente atrapalhado. Aí ele vai conversar com os cavalos. Aí você pensa, não, isso é um livro, não tem nada a ver, mas eu acho que tem 2 anos, teve um exercício militar aqui no Brasil, vocês lembram disso, né? Que foi um monte de blindado entregar para o presidente da República um convite para participar de um exercício militar. Aí eles mandaram um monte de blindado soltando fumaça, assim, uma fumaceira, um negócio tudo velho. Aí você, cara, não tem uma pessoa que chegue lá e fale pro cara, ei, sério mesmo, vocês vão mandar esse monte de carro fazer isso? Ficaram até zoando que a gente ia pra guerra com os carros, os tanques, né, de guerra, tudo soltando uma fumaça preta. Era arma biológica. Olha aí, o Brasil está muito mais avançado, a gente já está usando arma química. Aí o exercício, não sei se vocês lembram disso, com o exercício eles construíram uma casinha de compensado, pintaram toda bonitinha, e o exercício era o pessoal ir lá e botava uma bomba dentro da casa e corria. Aí botaram isso com o narrador, passando a música de Missão Impossível, pam, 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 pam. Cara, eu só lembro do burro do Shrek. aí você, cara, não teve um viramundo para chegar lá e dizer, cara, eu acho que isso não tem. E é o nosso mundo, assim, aquele conto lá da roupa do rei. Todo mundo, olha, a roupa do rei é invisível, só os inteligentes estão vendo. E todo mundo... E o autor ele faz, né, essas referências quando ele reúne o conselho dele para receber a carta do Viramundo. Ele vai lá, não, ou ele tem ideia pelada, eu não lembro quando ele tem.
Ele tava tomando banho, tem a ideia da cidade do mendigo, ele tá pelado. Aí ninguém fala nada, porque ele tá acostumado com essa... Ele sai pelado correndo para dar a notícia. Olha. Ele está nu. Ele é muito legal fazendo essas referências assim, que eu acho que quando você conhece mais, muita coisa assim eu perdi, que eu não conheço, mas que deu para pegar, foi bem legal. Ele cita bastante coisa. E eu acho que o outro ponto é essa crise existencial. Que o livro, ele passa essa ideia que ele é muito leve, assim. É brincadeira, é muito lúdico. Mas só que o livro, ele é muito pesado. Ele está debatendo coisas assim, muito, muito, muito fortes. Você fica, cara, é muito louco. E foi por isso que eu acho que mais me chocou. Porque no começo, até quando a Lei comentou no grupo que disse, não, eu ainda não estou conseguindo essa identificação com o Viramundo. Aí quando é tão despretensioso que ele pega de um jeito que você diz, eita, peraí. Ele tá falando disso, né? Você tá ali pensando, não, é um louco que tá fazendo loucura por aí, tá passeando. A gente acha até meio inútil, né? Eu leio esse livro desse doido, coisa sem graça. Aí depois que você... Depois você quer ser o doido. Não, quer ser o doido é demais. Você entende o doido. Porque eu acho que ele questiona tanto a loucura da sociedade, das coisas sem sentido, que reflete no Viramundo, assim, porque, poxa, minha existência também é sem sentido. É pesado, assim. É muito pesado. E nessa batida aí que é uma reflexão existencial, existencialismo mesmo lá da filosofia. Quando o Viramundo ele sai nessa busca, ele sai a base da filosofia existencialista, que tem uma frase até famosa, eu esqueci quem é deixa eu ver aqui o autor, é o Viktor Frankl. Ele fala que o homem, que a gente tem muito essa ideia do prazer, que o homem ele está no mundo buscando o prazer. Só que ele diz que nós não vivemos para o prazer, a gente vive em busca do sentido. A gente quer ter um sentido para fazer as coisas. Porque a gente está nessa luta, olha, a vida está sempre mostrando para a gente que é tudo meio aleatório, é tudo muito sem sentido. Só que a gente pensa, não, o homem não está aqui para isso, o homem está aqui em busca do prazer. Só que o prazer é uma das respostas para essa falta de sentido. Você pode olhar para a vida e dizer, não, eu vou viver isso aqui e curtir o máximo possível. Só que também isso já é uma resposta para o prazer. Só que a gente chega tem uma passagem lá quando ele está falando com o Elias, e o Elias é cego, né? E ele fala, olha, eu não sei, eu estou perdido, mas eu tenho uma luz interior. Aí o Elias fala, pô, eu queria ter a visão de fora mesmo. Só que assim, o Viramundo, ele tá, querendo ou não, ele tá usando uma metáfora assim, olha, não adianta você ter a saúde, você ter possibilidade de você ser rico, ter várias coisas, se você vai estar com esse problema, assim, olha, a vida não tem sentido de qualquer forma. E é essa busca do sentido. Aí você pode dizer, pô, é melhor o quê? Chorar dentro de um ônibus lotado ou numa Ferrari? Assim, você tem... Na Ferrari. Mas assim, você vai estar sem o sentido da mesma forma. E essa crise existencial tá no livro todo, assim, é bem pesado. Algumas reflexões, algumas... E também na parte que ele mergulha no rio. Sim. Se vocês lembram, bem no início, ele criança, ele já mergulha e vai descendo, e ele ali também faz as reflexões, né? E você vê que tá desde o começo, né? Não é assim, olha... Metade do livro, ele começa a... Pô, vou dar uma intelectualizada no livro. No começo... Desde o início, ele já traz esses traços do Viramundo. Muito bom. A primeira reflexão que ele faz, cara, eu achei muito boa. Ele erguia os olhos para a estrela, agitando os braços na água e gritava com todas as suas forças. Estrela! Olha eu aqui, estrela! Estrela! Ou simplesmente acenava-lhe com a mão, em despedida. E sentindo a sua solidão com força, dono do mundo e de si mesmo, tocava a nadar para a margem. Acho que a única coisa que dá uma diferença é porque nesse momento ainda ele acha que ele é dono de alguma coisa, né? Ele tá, eu sou dono do mundo e de mim. Mas tem essa... inocência da infância. Tem mais coisa para frente, a gente vai comentando. Pontos negativos, pessoal. Você, Vanessa. Não, depois de Alisson e Alessandra falando por 40 minutos seguidos,
Não tem mais o que dizer. Não, tem 35 minutos só de live ainda. Olha, eu concordo com o que foi dito. Não esperava isso Não. de você, Vanessa. Não, mas o que acontece? Eu concordo com a Araci quando ela falou que o livro é pequeno e, de certa forma, acaba que ele é rápido, porque apesar de não ter uma conexão entre as histórias, ele tem uma leitura fácil, então não é aquela leitura truncada. E eu gostei muito da semelhança do livro com Don Quixote. O Viramundo, como o Don Quixote, eles têm, né, uma inocência muito grande. Eu achei muito legal a forma como ele enxerga o mundo de uma forma bonita, diferente das outras pessoas. O que faz com que a gente ache que ele é meio doido. E uma coisa que todos vocês já falaram foi desse misto de comédia com tragédia. Tinha coisa que eu ria e depois me sentia culpada, porque não eram histórias de você estar rindo. Igual naquela hora que antes de começar, a Araci chorando e eu e a Alisson rindo. E eu ria das coisas e no momento seguinte eu já estava preocupada, estava triste com outras situações. O livro ele tem muito esses altos e baixos e é isso. Vocês não choraram porque vocês são muito desprendidos da vida. Cara, eu acho que a parte que mais me tocou foi na morte do amigo dele e no final, porque eu já tinha entendido que o Viramundo ia morrer, só que eu tava em, tipo, 95% do livro e ele não tinha morrido ainda. Eu falei, como este homem vai morrer em 5%? E ele realmente morre, e morre muito rápido, de um jeito super cruel. Ele nem tinha culpa, eu fiquei indignada. Eu fiquei muito indignada. Eu pensava, sabe o que eu pensei? Que a onça ia pegar ele, alguma onça ia surgir. Mano, eu pensei. Aí depois, pronto, chegou o povo, matou, tchau, acabou. Eu digo, oxi. Eu pensei em dois finais. Pensei que a onça ia, né, dar o final trágico, ou então ele ia sair pelo mundo e... ia ficar em aberto, eu esperava esse final. Era melhor que ficasse em aberto, mas... A morte é tipo aquele... Um livro desse era bom pra gente deduzir, né? O final, o que aconteceu. Sim. A morte e a morte... Como é que é o nome do livro, gente? Peraí, eu vou achar. Qual? A morte e a morte de Quincas Berro d'Água. Eu achei que... Você nunca leu? Se eu não me engano, é um que ele sai, vai beber com os amigos, festejar, não sei o quê, e morre assim do nada, só que é uma Jorge Amado, né? E é uma morte assim, que você fica, será que morreu? Será que ele já estava morto? Não sei o quê, e é muito bom. É um livro legal pra gente ler. É rápido. Eu li pra escola, e aí dá pra discutir várias coisas. Eu achei que ia ser uma morte assim. E aí chegam, matam ele por uma coisa que ele nem tinha culpa. Fiquei meio indignada. E a minha parte favorita, que toda vez que vocês falam, é alguma coisa muito engraçada do livro, foi a da Peidolina. Que ela vai confessar e descobre que não é o padre, né? Um seminarista. E cara, eu li aquela parte e eu fiquei tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Foi boa. Deu uma sacada aí bem, bem diferente. Você fica, não é possível. É besta, mas ao mesmo tempo é muito surreal. E ela ficava, né? Gosta de confessar com o padre falando de tal, porque só ele me entende, só ele me entende. Aquele... vai falando aí que eu finge que estou acreditando e tá tudo certo. Mas o pior é que a gente pode pensar sempre o pior, né? Que isso aí pode ser aquela história do Foucault, da repressão da igreja, que ela acaba que não reprime. Quanto mais você tenta isolar o sexo, olha, é pecado, não sei o quê, aí o sexo está em todo lugar. Aí quem sabe essa forma dela estar discutindo com o padre não seria até uma forma de excitação, assim, que a gente tem. Nossa!
Tem umas bizarrices aí. O cara vai para a igreja Dela, confessar. dela. Do padre também. O Tu padre. viajou. Não. Não é. Não é possível. Assim, no livro, o padre dá a entender que ele não liga muito, porque ele, fulana tá atrasada, vou fazer outras coisas, assim, ele não, pelo menos não dá muita ênfase ao que o padre acha dela. Pra mim ficou parecendo que ele não tá nem aí. Rola uma suspeita de que ela tinha alguma coisa com o padre? Não. Não? Só com toda a cidade, né? Tipo... Não! Essa parte foi boa também. Você descobre que ela tinha vários amantes. E quando ele encontra ela no final... No final eles se encontram, tão bonito. Não esperava. Achei que ela tinha ficado traumatizada depois da confissão. E volta outras pessoas, né? Ele some e depois reencontra várias pessoas na história. É legal quando ele reencontra, eu acho. Dá aquela ideia de como se a identidade surgisse também do outro, né? Aí quando ele encontra um amigo antigo, assim, ele fica feliz. O que você ia falar? Você concluiu? Eu? Alisson Maurício. É que a forma como a igreja ela lida com essas questões, ela é tão ruim porque ela não ajuda, por exemplo, você tem um problema com essa mulher, não, ela tem lá o fogo dela, em vez de você ajudar a pessoa a lidar com isso da melhor forma, a igreja cria um discurso de que não existe sexo, que você vai viver num mundo igual um anjinho lá sem nada. Só que, aí eu falando do Foucault, ele tem o livro A História da Sexualidade, e ele fala como acho que eram as freiras, organizavam lá o convento para que não existisse nenhuma possibilidade de você pensar em sexo. Aí a pessoa tomava banho com a bata, para que ninguém visse sua nudez, as camas eram separadas por biombo, para que você não visse. Só que assim, era tão assexuado que o sexo estava em tudo. Vou dormir. Aí você criava toda uma atmosfera ali para que você não pense em sexo. Só que aquela história, eu digo para você, não pense em elefante, você pensa em quê? Um elefante. E essa é a loucura da igreja, dessa mulher, como ela se confessava, porque tentam criar essa imagem, não, você não pensa em sexo. E a mulher estava transando com a cidade toda, acompanhando o padre, se confessando, e mesmo assim com o resultado. Ela estava transando com todo mundo. Assim, é bizarro essa... E ele mostra assim como é que o padre estava ouvindo todo dia essa confissão da mulher e aí o Viramundo na inocência dele, peraí, mas seu marido não está morto? Aí o negócio desanda todo. Mas é essa pergunta assim muito simples. Pô, você está alimentando esse desejo sexual, você está restringindo. E a igreja geralmente não, ela não faz isso. Ela atiça para manter você na culpa. Olha, é pecado, hein? Uma coisa curiosa é que o Viramundo não tem, né? Esse envolvimento sexual com ninguém. Só com é platônico, né? Pela filha do governador. Mas mesmo assim é aquela coisa angelical, assim, coloca ela num pedestal. Você não é como as outras que abundam. Gente, já é muito engraçado esses trocadilhos. Mas acontece 3 momentos assim de paixão para ele, né? A filha do dono da olaria, ele se apaixona. Aí depois tem essa filha do governador. E no final... Marialva. O Marialva eu achei mais como um carinho, assim, que ele nunca teve, sabe? Ela é a prostituta, né? É prostituta. E por que você tá fazendo isso? Só porque eu gostei de você. Achei mais como um carinho, assim. Batem nele e ela cuida dele. Eu acho que foi e até a forma que ele tratou ela, né? Acho que ela nunca alguém saiu com ela assim de braço dado. Tratou ela como uma pessoa normal, né? Não só como objeto. Aí ele, poxa... Gente, aí ela se sentiu bem com ele, né? Eu tava lembrando aqui daquela cena final que ele faz a revolução, que encontra todo mundo lá na praça e tal. Aí ele encontra a filha do governador, ela... Olha, eu acho que eu lhe conheço. Inês é morta. Ele vai soltar as falas dele, viu? Essa fala se rimando e você precisa ser alguém. Quando ele chega no hospício, né? Você precisa ser alguém aqui. Acho que no primeiro hospício que ele vai.
Você precisa ser alguém, eu sou eu mesmo, mas se você fosse, aí fica rimando assim, eu acho que é muito teatral isso, é muita coisa de teatro. Muito bom. Nossa, e ele ainda é chamado de comunista, né, o Viramundo? É de lei, né? Não, você saiu do padrão, você é comunista, não? Você quer melhoria social. Até tem a frase, o pessoal bagunçando, hoje, no Brasil, de 2022, se você em nenhum momento foi chamado de comunista, olha, você é uma pessoa muito ruim, cuidado. Nessa parte do final, que eles estão todos reunidos na praça, eu lembrei muito do incidente em Antares. Eu também achei parecido. Só sim. que em vez de mortos, eram as pessoas. Eram as minorias, né? Eram os mortos, em outro sentido. Quando ele está no hospício, né? Vamos, reajam, nós somos, a maioria, nós somos mais do que eles, e todo mundo com medo de reagir. Todo mundo morto. Pontos negativos? Eu acho que o ponto negativo do livro só vai ter aquele lá que a gente comentou, que não dá liga. Para mim só esse, mas acho que 30% ali, sei lá, 40% a gente já entende meio a dinâmica e para mim não fica tão ruim assim. Às vezes, quando eu ia começar outro capítulo, assim, eu via que tinha mudado o foco, aí eu vou ler depois, que se fosse o mesmo contexto ali, até que eu continuaria. Eu acho que todos concordam, né, com esse ponto negativo. Tanto que no começo... A Alessandra não. A Ale não concorda. No começo foi difícil até de enganar. Temos uma Fernandete. Não, cara, eu achei legal. Pra mim, não é bom dar uma pausa que vou dormir. Não. Porque se for direto, eu não vou dormir. Eu leio o livro todo só de uma vez. Aí assim, deixa eu dar uma pausa. Li mais como o Alisson, que lê um pouquinho todo dia, né? E consegui ser mais parecida com ele nesse livro. Pra mim, o ponto negativo foi o final mesmo, o jeito que o Viramundo morreu. Não gostei. Sim, fiquei muito triste. Foi Podia isso, ter... assim, mas é da história, né? Podia ter sido... Foi como se fechasse um ciclo, né? Assim, ele saiu de Rio Acima, voltou para Rio Acima e morreu. Foi morto pelo irmão, né? Foi uma coisa que ele não fez. Aí, eu achei triste. Acho que o autor poderia ter sido mais legal com o Viramundo. Deixado em aberto, ou dado uma outra morte. Mas eu esperava. Livro, né? O coitado ele já tinha apanhava muito. Tudo terminava em surra, coitado. Pensei que ele nem ia chegar no final de tanto que ele apanhava. Sempre apanhava. Eu esperava um final diferente, porque, sei lá, ele já tinha sofrido tanto. Eu esperava também. Eu tinha esperança que ele não morresse, continuasse nas andanças, como a Aracy falou. Ele se aquietar, ou então até ele se aquietar, né? Como ele quis ficar em Ilha Bela com aquela senhora e o garotinho, como ele ficou com a tia do autor também que vendia doce. Imaginei ele também quieto, mas até que seria na cidade dele, né, em Rio Acima. Ele volta e consegue perceber um sentido de simplicidade, sei lá de quê. Mas não foi isso. Mas é um final que faz sentido para a história, né, e para a proposta também de trazer essas reflexões, de mexer mesmo com o que a gente sente, o que a gente pensa. Então faz muito sentido. É só porque eu, como autor, também gostei do Viramundo e esse final parte o coração, se a gente fica triste. Apesar de tudo que acontece triste, é mais uma coisa triste para ser triste mesmo. Tem que ser coerente com o livro, né? Tinha que ser triste. Vou dar um final feliz para um livro triste? Não existe felicidade, é só tristeza. Tristeza, injustiça, desespero, só é isso. E rir disso. Teve uma coisa que tu falou que é muito verdade. É bem a situação do brasileiro, né? Parece que quanto mais afundado a gente tá, mais a gente tenta encontrar graça. Eu acho que é um alívio. A comédia é um alívio pra gente, assim, que as coisas são tão horríveis que se a gente não tentar rir delas, a gente não aguenta. Esses últimos anos da política brasileira, cara, muito triste. Você vê que até as comédias diminuíram, né?
que a gente tirava um alívio cômico de meme, de vídeo do Porta dos Fundos, alguma coisa, porque a gente ficar nessa tristeza o tempo todo, a gente morre. Não, e é Consome, interessante gente. a Alessandra falar, né, assim, puxa esse gancho para a política. E assim, depois que a gente passou, que você analisa e diz, poxa, a gente passou por isso tudo. Eu olhando aquele programa de Greg News e ele dizendo, minha gente, vamos comemorar, a gente passou por tudo isso. E quando você olha essas manifestações, essas coisas sem sentido, assim, tudo no geral, você diz, minha gente, parece que estava vivendo utopia. E muitos anos a gente está acostumado só. Já é histórico, né? E, assim, cara, a gente viu o impeachment, a gente sentiu a dor do impeachment, cara. E aí foi bem simbólico quando nessa eleição, né, veio a vitória, porque assim, depois você vai refletir de tudo que a gente passou, de toda a desconstrução, de todo o ódio semeado, de tudo. Aí você diz, rapaz... Olha esse programa de comunista. Sim, Eu vou desligar que eu... Você é bisto ou você é bonifacista? Fascista eu não sou. Aí ele fica pra placa no filme, você é bonifacista ou você é bicho? Gente, muito boa essa parte. Ah, não, Viramundo, gostei. Vai pro meu top. Indicação de Alessandra. Eu tô muito ansiosa. Indicação. Acho que todos os pontos já foram abordados. Eita, já acabou, já. A indicação. Já tem mais alguma coisa? Tem algum ponto negativo? Não, eu só queria comentar que essa parte de existencial e até, assim, para dar um sentido, para o livro terminar dessa forma, como as coisas aconteceram, eu acho que o Fernando Sabino, ele tem essa visão da realidade, da crise existencial, assim, olha, não tem sentido mesmo, as coisas, elas não têm um propósito. E o Viramundo, eu acho muito bom como ele se propõe a sair, a caminhar pelo mundo, é meio que esse impulso, olha, eu vou buscar um sentido. E diferente da nossa visão das coisas, que o Sartre definiria como uma fé, é como se todos nós sentíssemos esse sentimento de inadequação e de que nada tem um sentido, mas só que é muito difícil você conviver com esse sentimento. E surge essa definição filosófica da má-fé, que é mesmo você sabendo que não tem um sentido, você se agarra a alguma ideologia e tenta viver aquilo, sim, falsamente. É uma existência inautêntica. Aí o vira-mundo, ele vai para o exército, ele vai para a igreja, ele vira político, ele vira doido, ele vira músico, ele faz tudo. Andarilho. Mas só que eles falam, olha, tá, não tem como você se adequar em nada, porque é a nossa vida de vira-mundo. E o Fernando Sabino até ele fala isso, eu achei muito bacana, que ele coloca, deixa eu ver aqui a parte, ele diz, Geraldo se tornou mesmo vira-mundo, no momento em que saiu de Mariana, ainda que todo o mundo que ele percorreu tenha sido apenas o de Minas Gerais. Todos nós somos um pouco viramundos, ou pelo menos trazemos no íntimo uma irrealizada vocação de peregrinos, mas o que nos faz largar um pouso é a procura de outro pouso. É essa vontade de, não, eu vou encontrar algum sentido, algo que vai me dar, assim, eu vou encontrar um local que tudo vai fazer sentido, eu vou viver minha vida completa e pronto. Só que, assim, o viramundo, ele é autêntico, ele diz, olha, não dá certo, eu vou seguir em frente. A gente... É difícil viver nisso, né? A gente continua. Só teve um momento que ele quis ficar, que foi em como é o nome da cidade? Não sei o que, Bela, que de Bela, eu não sei se é Ilha Bela, eu acho que não é Ilha Bela na cidade. Que de Bela não tinha nada, que era com a senhorinha e com o garoto que ele ficava brincando. Que ele morou lá, e ele só saiu de lá porque ele foi levado como prisioneiro, né? Ele já tinha até esquecido da guerra, ele tentou voltar, mas não conseguiu, aí ele seguiu em frente. Foi o único lugar que ele quis ficar. Só que, às vezes, não é o suficiente, né? A vida vai levando a gente para outros caminhos. E aí, quando o autor ele coloca todo esse contexto, tem toda contextualização, olha, o Viramundo é essa pessoa. E, assim, ele é um protótipo de todos os seres humanos. Todo mundo está nessa jogada, assim. A busca do sentido, a inadequação de tudo.
E você tem duas saídas para essa questão que todo mundo passa. Ou você escolhe uma ideologia e se fecha naquilo e acredita e vive até o final, ou você continua nessa busca para sempre. Só que é muito difícil você estar nesse mundo o tempo todo, tentando construir sentido, todo dia levantando da cama e diz, cara, hoje eu vou encontrar mais um sentido para viver a vida. Aí o que é que você faz? Você a resposta religiosa, que é a mais, eu acho que o Fernando Sabino, ele joga um pouco disso no livro, só que a resposta que ele dá não é uma resposta religiosa institucional, como ele já tinha passado pela igreja, e depois naquela crise que ele tem lá em Congonhas, ele fala isso, né? Olha, os profetas lá que estavam em volta dele são todos de pedra, eles são mortos, assim, eles não têm nada para falar. E o Viramundo desafia Deus, assim, olha, tem alguma coisa aí? Por que você não responde? E não tem, é vazio real, né? Só que uma das respostas que existe nessa existência, que é o existencialismo cristão, que o pessoal lá, os filósofos lá que tem essa visão, eles respondem que Cristo ele seria muito além de uma questão, assim, Deus, uma coisa divina, ele seria assim meio que um acaso. Você, como ser humano mortal e finito, por um momento você encarna esse espírito de universalidade. É como se o infinito e o finito se encontrassem. E o Viramundo, acontece isso naquele momento que ele está lá jogado no pé da igreja, passou a noite toda em claro, e ele adormece e vem aquela pomba branca e meio que fecha assim essa... Não é uma coisa religiosa da igreja, é como se fosse uma intuição, um sentimento ali. Naquele momento ele foi completo, assim. É meio que você está nesse mundo e por um momento você se percebe, olha, eu sou essa pessoa que estou aqui, nada tem sentido, mas nesse momento aqui, sei lá, eu encarno objetividade, sei lá, é uma viagem muito louca, filosófica, mas é como se você fosse Cristo por aquele momento, como se fosse Jesus, tivesse esse sentido de completude. E tanto que no livro, o Viramundo, ele é meio Jesus, assim, vocês percebem que essa cena dessa prova que ele tem na madrugada é como se ele estivesse no Getsemane, aquela passagem da Bíblia, que Jesus chora lágrimas de sangue. E ele sabe, quando ele vai morrer, ele fala, eu entrego meu espírito, assim como Jesus falou na cruz também. E ele morre aos 33 anos. É como se toda essa via crucis, assim como Cristo, ele é um exemplo, assim, é como se fosse o, o, o ser humano paradigmático. O Viramundo, ele, por sua vez, ele é um Cristo também. Ele representa todos os seres humanos nessa vivência de a gente está aqui, vai sofrer, vai... E o Viramundo, ele tem como se ele saísse não é bem religiosa, é uma saída mística, né? Você sente essa participação no mundo, você sente que você está... não sei, não tem nem como explicar, é uma viagem filosófica, e ele morre satisfeito, como se no livro, quando ele fala que ele sai de casa, porque ele era um rapaz magro, com espinha na testa, não sabia nada, só sabia o evangelho e citações de Santo Agostinho, ele fala que ele era um intervalo entre dois vazios, que justamente é o nascimento e a morte. Antes do nascimento não existe nada, depois da morte não existe nada, e é a nossa situação. A gente está aqui entre esses dois extremos, e quando ele chega lá o momento da morte, ele meio que se completa, ele diz, cara, é isso, a vida é isso mesmo, completei meu destino e valeu. Assim. Enfim, a depressão. Não, pô, ele completou. Ele viveu a jornada dele. Tinha que viver o que viveu. A jornada dele de herói. Sim, ele viveu o que poderia ter vivido, completou. Sim, é interessante. Eu fiquei com essa impressão, assim, não como o Alisson falou, que ficou mais claro, né? De Viramundo parecer com Jesus Cristo nas andanças, nas companhias que ele tinha. Achei um pouco parecidas. Na proposta dele, na atitude dele diante das coisas, eu cheguei a notar umas semelhanças também. Agora, imaginei Tia Iraci perguntando para Araci se ele era evangélico e Araci respondendo que ele era Jesus. Sim, Jesus é doido, né? Então, vira mundo.
É assim, cara, é muito bom. Eu li recentemente um livro sobre essas propostas filosóficas em cima desse encontrar sentido. Como é o nome do livro? Encontrar sentido na vida, propostas filosóficas. Aí ela apresenta várias formulações filosóficas em cima desse problema. Assim, olha, a vida não tem sentido. Aí tem lá o Sartre fala isso, o Camus, o Kierkegaard. E, cara, é igual o livro, assim, você vê os pontos do Viramundo, tal momento, você encontra um filósofo que fala justamente aquilo. E o cara começa justamente com a citação de Santo Agostinho. Meu Deus, qual é a minha essência? O que eu estou fazendo no mundo? E o cara chega e fala, olha, o Viramundo saiu de casa, só sabia o Evangelho e Santo Agostinho. Assim, cara, é muito, muito louco. E assim, é despretensioso. Um monte de coisa assim que é meio sem sentido. Aí o cara fala, tá lá o Viramundo suspenso entre dois vazios. Assim, cara, é muito filosófico, muito existencial. Ao mesmo tempo que o autor fala apelido, trocadilho, trocadilho. Umas fala de cocô. Não fala de cocô, né? Mas fala, a gente toca nesses pontos, nessas piadas mais, né? Sim, você tem coisa muito profunda no livro. Não, essa parte, essa parte, olha. No dia em que virou homem, um sentimento novo se apossou dele. Porque Geraldo Viramundo virou homem de repente. Num dia em que, às 4 horas da tarde, olhou para o mundo e surpreendeu um dos seus mistérios. Aí, assim, cara, que mistério é esse? Por que 4 horas da tarde? Aí você dá uma viajada, né? O que é que o Viramundo percebeu? O que é que já estava acontecendo com ele? E você pode Foi uma sensação, né? Quando eu li essa parte, eu imaginei que aconteceu alguma coisa, mas foi um sentimento. Ele estava sentado embaixo de uma árvore, olhando a paisagem, olhando o que estava acontecendo. Foi um sentimento que ele teve. Não aconteceu nada, assim, uma percepção. Não aconteceu nada, só dentro dele alguma coisa mudou. Ele meditou em alguma coisa que deu certo, né? Engraçado no seminário. Vai meditar. Meditar. Qual é lá? Meditar em Cristo? Meditar. Ele, se eu já meditei tanto, não tem mais o que meditar. Muito bom. E aí, acho que é só isso, né? É só isso. Só tudo isso. Agora nós vamos para a indicação com a Alessandra Medrado. Vamos lá, indicar. Gente, olha, eu ia indicar um livro diferente, né? Assim, não era esse livro que eu pensava em indicar. Mas, levando em consideração a nossa meta, né? Dos livros, de ser um livro curto, de ser um livro que todo mundo leia rápido, eu vou indicar um livro pequeno, com um tema que eu acho que todo mundo vai se identificar, eu acho. O livro é do João Baldo Ribeiro, A Casa dos Budas Ditosos. Ele foi publicado na série Plenos Pecados, da Editora Objetiva, em 99. E o pecado A Casa dos Budas Ditosos. O pecado, o tema do livro é a luxúria. Então, é um livro que vai trazer esse tema, é um livro de literatura erótica. Então, acho que a gente vai ler rapidinho. Gente. Ninguém reproduz a imagem aí na tela, A Casa dos Budas. Eu já li esse livro há muito tempo, assim, não sei mais ou menos como é, mas eu já tinha lido o Grande Mentecapto também. Eu li A Casa dos Budas Ditosos antes do Grande Mentecapto, então não lembro de quase nada, mas eu tô com medo só sei que esse livro tem pegação. Esse tem pegação, eu garanto. O Caraci estava procurando esse daí, realmente. Esse tem pegação. Eu não sei se ele... No próximo encontro eu falo mais sobre o livro, eu não sei se ele é o primeiro do livro de literatura erótica brasileira, não sei. Vocês estão vendo? Estou vendo um desenho. A tela? Sim. Sim, eu ia reproduzir aqui. Mas reproduz aí, Vavá. Esse aqui? Não, só tá aparecendo um menininho numa... Ah, só tá reproduzindo, então, a minha tela... Ai, peraí. Ai, gente, eu gostei da discussão do nosso livro. Do livro. Muito bom. Olha, terminou esse livro, eu fiquei triste.
Por isso que eu falei que eu ia assistir o filme, aí eu disse, ai não, tudo de novo. Tudo de novo, hein? Ei, mas, mulher, você só ficou triste. Eu chorei, os meninos viram aí. Eu choro. Não vou chorar mais, tá? Não vou. A gente, ele só tá deixando compartilhar a área de trabalho. Aqui também fica bem pequenininho. Não, eu tenho aqui, mas ele fica bem pequeno. Aí nem faz muita diferença. Aí na próxima a gente programa e mostra a galera. A lição vai pôr na edição. Vou postar aqui o... Vai? Então é isso? Fechou? É isso. Fechou. Vocês já leram, não, né? Não. Vamos ver o próximo encontro. Tirem as crianças da sala. O próximo o vai próximo vai ser fazer mais de 18. Eita, ainda bem. Aí a Alisson encerra em 10. E aí a gente vai marcar pra quando esse? Daqui Eu 15 acho que dá dias. pra ler até final do mês. Esse. Eu acho que até Alisson, dia... como é que tá a sua... Tá Aí tranquilo. vamos encerrar? Que se tá E gravando aí, aí. eu faço um mechan, peça o patrocínio. Não, eu não sei não. Pedi um fone para você, né? Pedro. O pessoal que gosta aí das contribuições de Araci, doe um fone para ela aqui. Eu já comprei uns 5, todos 5. Amiga, você tem que comprar um fone gamer. Essa é a solução. Então vamos encerrar. Certo, gente. Vou parar aqui. Tchau, gente. Tchau. Curta e compartilhem.